Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Defensorarei. Eu sou José Ribeiro e no Discursivarei de hoje vamos dissecar uma questão prática quentíssima de 2024 da banca Fundatec para a Defensoria do Paraná. O tema: a atuação da Defensoria Pública como defensor da criança. Você saberia definir esse instituto e saberia diferenciar ele da Curadoria Especial e do Custos Vulneráveis? Pois bem, no episódio de hoje, além de respondermos à questão da banca, contaremos com todas essas diferenciações explicadas por ninguém mais, ninguém menos que o ilustre doutor Maurílio Casas Maia, que é uma referência em se tratando dessas posturas processuais da defensoria, especialmente na questão do custos vulneráveis. O doutor Maurílio possui pós-doutorados em Direito Processual pela UFES e em Direito e Sociedade pela Unila Salle do Rio Grande do Sul, pós-doutorado internacional ítalo-brasileiro em Métodos Jurídicos e Sociais para a Sustentabilidade pela Universidade del Salento da Itália, doutorado em Direito Constitucional pela Unifor, mestrado em Ciências Jurídicas pela Federal da Paraíba, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil e em Direito Público, Constitucional e Administrativo pela Ciesa. Além disso tudo, ele é professor de Direito na Federal do Amazonas e defensor público na Defensoria também do Amazonas. Doutor, seja muito bem-vindo ao Defensorarei e muito obrigado por topar debater com a gente questões tão essenciais para a atuação defensorial, especialmente porque a diferenciação ajudará as futuras e futuros defensores a atuarem ainda mais tecnicamente. Bem, José, é uma alegria estar aqui com você hoje. Eu estou honrado pelo convite, esse encontro de estudiosos aqui que pensam a defensoria, que pensam a proteção de vulneráveis, para mim não tem preço. Realmente não tem preço, porque eu acredito que essa troca de ideias é que nos ajuda, não só a prosseguir com ânimo, como também auxiliar aqueles que, no futuro breve, não é, estarão aí defensorando pelo país e precisando utilizar da intervenção de guardião dos vulneráveis, da representação, eventualmente, via defensor da criança ou quem sabe curadoria especial, conforme o caso, e aí muitos debates aí que a gente vai ter pela frente para travar aqui e quem sabe iluminar o caminho das colegas e dos colegas. Perfeito. Feita essa introdução e a apresentação do nosso brilhante convidado, vamos à questão. Vamos lá. Vinícius, adolescente, 15 anos, está vivendo em instituição de acolhimento há 8 meses. O motivo do acolhimento é o fato de sua mãe ser vítima de violência doméstica do seu padrasto e não conseguir romper o vínculo com o agressor, o que fazia com que Vinícius vivenciasse todos os dias situação de risco por estar exposto à violência. Certo dia, Vinícius encontrou-se com um defensor público na instituição de acolhimento, pois este estava realizando visitas periódicas ao local. Vinícius contou sua história para ele e lhe pediu ajuda para retornar para sua família, já que queria voltar a viver com sua mãe. Ao obter informações sobre o processo, o defensor público verificou que o Ministério Público ingressou com a ação de destituição do poder familiar e que a genitora do infante está representada por advogada particular. Considerando o texto acima, explique se é possível a atuação processual do defensor público em favor de Vinícius, bem como indique os artigos da norma jurídica que fundamentam sua resposta. Fecha aspas, essa era a questão. O candidato possuía 25 linhas. E aí, o que é que você iria responder? Vamos conferir, então, o gabarito esperado. Pessoal, a resposta curta é sim, é perfeitamente possível. Mas para a prova você precisava explicar o porquê com as palavras certas. O primeiro conceito que você deve levar para a vida e para a folha de respostas é o de defensor da criança. Ele não é um mero representante legal, ele é o chamado megafone da voz do infante. Então, diferentemente das atuações tradicionais, o defensor da criança visa efetivar materialmente o direito de participação, e isso se baseia na doutrina da proteção integral, que trata a criança como um sujeito de direitos e não um mero objeto de intervenção do Estado, rompendo então com a doutrina menorista. E aqui a gente vai para a nossa dica verdinha, que
no sentido da natureza jurídica dessa atuação, que se dá de forma anômala, ou seja, é uma intervenção anômala de terceiro. Isso significa que a criança intervém para defender seus próprios interesses, independentemente de estar representada pelos pais ou de ser parte formal desde o início. Além disso, o examinador queria que você fizesse uma distinção crucial e que causa muita confusão entre os candidatos, especialmente para quem não estuda de forma direcionada para a defensoria, mas não para os ouvintes do Defensor Arei. Vejam só. O examinador, ele queria saber a diferença entre defensor da criança e curadoria especial. Em síntese, a gente tem o seguinte: o curador especial, que tem o fundamento ali no artigo 142 do ECA e 72 do CPC, então a dica aqui, já grifa isso no VAD. O curador especial, ele atua quando há uma colisão de interesses entre os representantes legais e a criança ou diante da falta de representação. Então a sua proteção ali é meramente formal e abstrata, uma coisa que supre uma vulnerabilidade somente processual atrelada a um rito. Falar com a criança nem é um requisito dessa atuação de curador especial. Agora, o defensor da criança vai além. Ele efetiva a participação direta e material da criança no processo e exige contato direto e pessoal. Ele quer ouvir o ponto de vista particular daquela criança ou adolescente para que o juiz o considere. Então, o defensor da criança atua como, já dito, um megafone da voz do infante. Enquanto o curador ele supre uma falha formal, o defensor da criança ele rompe, como a gente viu, com o chamado menorismo, porque ele garante que a criança deixe de ser uma espécie de destinatária da sentença e passe a ser a protagonista da relação processual. Pessoal, além dessa questão institucional de viés doutrinário, se você queria a nota máxima, você precisaria citar uma vasta gama de dispositivos normativos, conforme a própria questão pediu para fundamentar, com base em dispositivos legais. Então, pega o papel e a caneta e vamos ver aqui de forma sucinta o que foi exigido no espelho de forma expressa. O primeiro, Constituição Federal, artigo 227. O princípio da prioridade absoluta e a proteção contra toda forma de violência e opressão. Segundo, o artigo 100 do ECA, que diz que as medidas devem preferir o fortalecimento dos vínculos familiares. Além disso, o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque esse é um tratado internacional que, no artigo 12, garante à criança o direito de exprimir suas opiniões livremente em qualquer processo judicial que a afete. Lembrando que, para os efeitos da Convenção, considera-se criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável, a criança a maioridade seja alcançada antes. Esse aqui é um artigo crucial. E, além disso, o examinador exigiu o artigo 206 do ECA, que é um artigo também muito importante nesse tema, porque ele diz expressamente que a criança ou adolescente pode intervir nos procedimentos através de advogado. E aqui, apesar de o texto legal se referir a advogado, a gente deve compreender como inserida a atuação do defensor. Isso é tão verdade que apareceu também no espelho o artigo 141 do ECA, que garante o acesso de toda criança à defensoria pública. Prosseguindo, o examinador também cobrou que fosse mencionado o artigo 4º, inciso 11 da Lei Orgânica da Defensoria Pública, que é a Lei Complementar 80 de 1994, que estabelece como função institucional da Defensoria a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente. Agora eu também quero uma atenção especial aqui de vocês. Prestem atenção porque o examinador queria que fosse citado o artigo 8º da Resolução 113 do CONANDA, que dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do SGD, que é o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi, inclusive, alterado pela Resolução número 117
do mesmo ano. E dada a relevância e o fato de ser imprescindível que você conheça o teor dessa norma e, às vezes, talvez você esteja numa correria e não vá conferir o teor, vamos ver aqui juntos o que é que ela diz. Abre aspas, artigo 8º. Para os fins previstos no artigo 7º, é assegurado o acesso à justiça de toda criança ou adolescente na forma das normas processuais através de qualquer dos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Parágrafo primeiro. Serão prestadas assessoria jurídica e assistência judiciária gratuita a todas as crianças e adolescentes e suas famílias que necessitarem, preferencialmente através de defensores públicos, na forma da Lei Complementar de Organização da Defensoria Pública. Fecha aspas, e agora eu quero atenção, eu quero que você pare tudo e internalize isso agora como um mantra diário. A gente ainda está no artigo 8º da Resolução 113 do CONANDA e agora a gente vai para o parágrafo segundo. Esse parágrafo segundo é muito importante, é muito lindo. Vejam só, abre aspas. Parágrafo segundo. A não garantia de acesso à defensoria pública deverá implicar em sanções judiciais e administrativas cabíveis a serem aplicadas quando da constatação dessa situação de violação de direitos humanos. Fecha aspas. Vejam só então a importância disso. E você acha que acabou? Nada disso. Além desses artigos, o examinador cobrou a menção do artigo 28 do ECA, que versa sobre disposições gerais da família substituta, o artigo 37 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que fala dos direitos da criança privada de sua liberdade, o artigo 5º da Lei número 13.431 de 2017, que versa sobre o SGD, em que o artigo 5º lista os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente em vários incisos. E, voltando para o caso do Vinícius, vejam só que, mesmo que a mãe tenha advogada e o MP tenha movido a ação, o adolescente ele tem o direito subjetivo de ter sua voz ouvida de forma técnica e autônoma. O defensor público, ao visitá-lo, identificou um desejo que pode conflitar com o pedido do MP, que é o pedido de destituição, e precisa ser analisado pelo juiz sob a ótica da vontade do adolescente. Então, viram só como é importante entender a forma de atuação da defensoria e como isso se conecta profundamente com a proteção correta dos direitos? Então, agora vamos explorar o brilhantismo do nosso convidado, o Dr. Maurílio. Ele vai nos explicar de forma aprofundada a diferença e a minúcia desse e de outros conceitos. Então, pega o seu café e vem comigo. Pessoal, como adiantado, vamos diferenciar três figuras que costumam gerar confusão: o curador especial, o defensor da criança e o custos vulneráveis. Para falar sobre isso, vamos começar pelo básico. Doutor, por que a figura tradicional do curador especial tem sido considerada insuficiente para garantir a participação da criança no processo? José, importantíssima pergunta que você trouxe aqui. Para além dos concursos públicos, é uma questão que tem relevo prático. Eu quero aqui voltar um pouquinho no tempo e ali por volta de 2013, 14, 15, existia uma discussão muito forte, especialmente a partir do Rio de Janeiro, em que o Ministério Público, repito, principalmente do Rio de Janeiro, questionava demasiadamente a atuação da Defensoria do Rio como curador especial e afirmava que, em especial nas ações de destituição do poder familiar, existiria, na verdade, uma suposta sobreposição de funções pelo atual Ministério Público, já como substituto processual afastaria a necessidade da atuação da curadoria especial via defensoria pública. E esse debate foi tão reiterado, meu caro, e ali por volta de 2016, 17, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado para reduzir ainda mais o campo de atuação e incidência da curadoria especial. E aí quando a gente lembra que o artigo 72 do Código de Processo Civil de 2015, ou ali o 142 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai perceber que a esfera de atuação, a hipótese de cabimento, melhor dizendo, da curadoria especial é muito limitada.
E quando você leva esse debate para o Estatuto da Criança e do Adolescente, você percebe, que após o movimento jurisprudencial e legislativo, a atuação da Curadoria Especial na área da criança foi muito mais afetado, e começa a perceber que a Curadoria Especial que ensaiava ser um projeto de defesa da criança, acaba por ser muito limitado para promover essa defesa. E por que isso acontece? Pensemos nós aqui no pré-88, aquele menorismo que tratava a criança como objeto do direito e não como sujeito de direito, como espera a Constituição, especialmente no artigo 227, especialmente porque o fundamento da república é a dignidade humana, e a gente deve considerar essa condição de sujeito de desenvolvimento da criança. Nesse cenário, meu caro, é que nós percebemos e continuamos a perceber um certo déficit de tratamento da criança enquanto sujeito de direito nos debates que interessam diretamente a ela. No próprio STJ, um certo nível de neomenorismo, chamemos assim, eu tenho um artigo com o defensor público Elon Nunes, a gente debate sobre esses, reflexos ou heranças malditas do menorismo no neomenorismo hoje, quando, por exemplo, a STJ afirma que a criança não é parte em uma determinada relação processual, como, por exemplo, uma destituição do poder familiar, e é uma mera destinatária, abre-se aspas aqui, com muita dor no peito eu falo isso, que há pessoas que tratam. Onde é que eu quero chegar? A curadoria especial vem de um contexto, de atuação limitada à colisão de interesses entre os representantes, limitadas à falta de representante, e quando chega na área da criança, considera-se que o Ministério Público, como substituto processual, dispensaria essa atuação, apesar do eventual conflito que existe entre os pais. E onde é que nós chegamos e concluímos aqui nesse primeiro ponto dessa reflexão, meu caro? A curadoria especial, se já era insuficiente a atuação autônoma e com dignidade de uma criança como os direitos, agora, com o movimento legislativo jurisprudencial, se torna ainda mais suficiente para garantir que a criança protagonista do seu interesse, do seu melhor interesse, do seu interesse manifesto. Então, a curadoria especial limitada que foi na área da criança, já não faz frente a uma ordem constitucional que quer ver a criança como sujeito de direitos e, na sua condição de especial sujeito em desenvolvimento, capacidade progressiva. E aí que nós chegamos no debate, que foi um debate, ele é importado, meu caro, especialmente da Argentina e do Chile, onde você debate ali sobre o abogado del niño, o advogado da criança, e a defensoria como o único modelo público constitucional de ciência jurídica, assume aqui o protagonismo, trazer a figura de defensor da criança. Até algum tempo atrás, era possível questionar de uma maneira mais aberta, afinal de contas, de onde vem essa figura do defensor da criança seria realmente diferente da curadoria, e eu diria para você que nós temos, 2 institutos que cabem em momentos diferentes da história do processo, embora elas convivam ainda. Nós temos, repito, a curadoria para situações muito limitadas e que só são deflagradas após uma confirmação de uma colisão de interesse entre os representantes, pai e mãe, por exemplo, ou a ausência desses sujeitos. O defensor da criança parte de outros pressupostos. Aliás, um pressuposto maior, que é da autonomia e capacidade progressiva da criança, a ideia de que a criança é sujeito de direitos e não um mero destinatário desses atos processuais. Com isso, eu diria para você que, ao contrário da curadoria e da própria intervenção post vulnerabilis, que a atuação de um defensor da criança, ele não existe para dar protagonismo à defensoria pública, para defensor ou defensor público que vai atuar nessa função. E a gente já conversou sobre isso, eh, na verdade, o que tem que ser feito e dado é protagonismo à criança, de modo que defensores e defensores são, eles sim, meros instrumentos constitucionais, ok? Mas meros instrumentos de dar mais visibilidade e escuta à vontade, aos interesses da criança. E é aí que se fala, homenagens a Patrícia Magno, megafone, em ser megafone da criança. Não que a curadoria não tenha esse potencial, mas eu repito, curadoria depende de pressupostos muito amarrados que não dão conta de um sujeito de direito chamado criança e adolescente, chamado de crianças e adolescentes, na nova ordem constitucional, em razão da sua limitação. Então, principalmente a partir da lei Henri Borel, é que nós temos aqui a possibilidade de pensar a figura do defensor da criança. A gente pode conversar como o Superior Tribunal de Justiça ele
abraça essa tese, por mais que não mencione expressamente assistência qualificada ou defensor integral da criança, a gente vai daqui a pouco a gente pode conversar sobre essa recepção. E eu só quero fechar alertando os nossos amigos e amigas ouvintes, que hoje o STJ fala em microsistema de proteção de vulneráveis. E nesse cenário, meu amigo, é que nós temos um diálogo daquilo que eu chamo, especialmente no meu livro com o professor Hermes Anetti, Microsistema Processual de Proteção de Vulneráveis, e no livro Direito da Proteção de Vulneráveis, nós vamos afirmar que, na verdade, existe uma categoria informação aqui dentro desse microsistema, que é do defensor do litigante vulnerável, defensor do vulnerável. E esse microsistema, segundo o próprio STJ, a gente vai poder comentar isso daqui a pouco, dialoga para fazer com que o 27 e 28 da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, dialogue com a Lei Henri Borel e dialogue também, por exemplo, ah, com a lei do combate ao racismo, para que nós tenhamos, pelo menos nesses 3 casos, a figura de um defensor para a vítima vulnerável. Então, eu diria que está cada vez mais em projeção, não só debater defensor da criança, como debater o defensor da mulher, debater a questão do defensor da vítima de racismo. Acredito que é uma tendência, principalmente considerando que a Defensoria Pública é um dos principais agentes constitucionais nesse microsistema de proteção dos vulneráveis. Perfeito, doutor. Ou seja, o curador, ele supre ali uma lacuna processual que é importante, claro, mas não garante que a criança seja ouvida como indivíduo, né, como pessoa, tendo ali o viés do seu direito material considerado conforme a própria vontade que ela deve externalizar conforme a Convenção do Direito da Criança e conforme até passagens do ECA asseguram esse direito de ser ouvido. E me permita, José, é interessante dizer que nós já tivemos Brasil afora julgados, entendimentos que não permitem, por exemplo, que o curador especial, que a curadoria especial promova de ofício defensorial algumas ações, partindo do pressuposto que a nomeação, entre aspas aqui, que a atuação da curadoria especial seria sempre intraprocessual e dependeria de nomeação do juízo. Então, perceba como há uma limitação do raio de ação da criança para lutar pelos seus próprios direitos, já que dependeria, segundo alguns, da própria nomeação do juiz. Então, olha essa dificuldade que pode ser gerada se não tiver uma intimação de defensoria para atuar como curadoria, as barreiras que existem no processo da justiça da criança na curadoria especial. Essa questão da nomeação é um ponto muito sensível e que, inclusive, quando eu fui explicar para um colega do trabalho essa questão da figura do defensor da criança e como diferenciar, foi um ponto, inclusive, que me chamou muito a atenção, o fato de que o próprio CPC, no artigo 72, fala que o juiz nomeará, né? Então dá a entender aí de que depende dessa postura aí do judiciário de fazer essa nomeação para que haja essa atuação defensorial. Então, assim, para quem não está muito dentro da doutrina dos princípios institucionais da defensoria pública, pode ter um pouco de dificuldade de visualizar essa desnecessidade, assim, de nomeação ativa ali do juiz da figura do curador especial. Então, muito importante mesmo. E agora, doutor, atrelado a isso, o senhor poderia explicar a questão da curadoria especial e como ela se diferencia na essência das novas formas de intervenção da defensoria pública? Meu caro José, muito importante a sua questão. A gente traz aqui diversas posições processuais possíveis à Defensoria Pública. Existe um debate, inclusive processual, e eu posso citar aqui o professor Fred G. Júnior, Antônio do Passo Cabral, que vão debater a dinamicidade das posições processuais, como às vezes o mesmo sujeito pode atuar em várias posições processuais ao mesmo tempo. Um exemplo clássico disso é o Ministério Público, né? Você encontra ali o Ministério Público recorrente, mas você encontra também no segundo grau, muitas vezes, um MP que atua como interveniente custos leves, ou cursores, como se prefere mais contemporaneamente. Então, nesse contexto, desde 2016, eu tenho escrito sobre como impacta a Defensoria Pública a teoria das posições processuais dinâmicas. Como a Defensoria Pública pode atuar até em polos em colisão distintos, não só no processo individual, na representação de vítimas, mas também no plano coletivo, que é algo ainda incipiente até hoje na nossa instituição, mas que merece ser debatido, até porque existe colisão de grupos vulneráveis. Mas isso não é um tema para hoje. O que eu quero ressaltar de fato é, bem, temos diversas posições processuais que podem ser ocupadas, inclusive concomitantemente pela Defensoria. E aqui eu quero trazer, em primeiro lugar, a Curadoria Especial.
A hipótese, como a gente disse agora há pouco, de curadoria especial, especialmente pelo 72 do CPC, é muito limitada. E se você vai revisitar, por exemplo, a Bíblia da Defensoria Pública do Franklin Rhodes, do Diogo Esteves, você vai encontrar lá que há uma discussão imensa sobre qual a natureza da curadoria especial. Se ela atuaria por substituição processual, legitimidade extraordinária, ou se, por outro lado, seria representação, ou seria uma corrente mista, a depender do caso, substituto ou representante processual. Então, o instituto antigo que é a curadoria, talvez a gente já deveria ter resolvido essa questão, mas é um instituto que às vezes era esquecido de fato. Diria para você que não há um bater de martelo cravado sobre essa natureza, mas é um instituto que de fato serve para suprir a a deficiência de representação. Então, uma criança sem representante legal, que está atuando no processo, uma pessoa incapaz, uma criança cujo pai e mãe litigam de alguma maneira e ela vai ter impacto da decisão judicial, em tese demandaria a nomeação, para usar a expressão da lei, né, embora com muitas críticas, da Defensoria Pública para atuar nesse processo. Então, a Curadoria Especial atua mediante hipóteses legais, especialmente para suprir vícios na representação, na capacidade de estar em juízo, na capacidade de estar diretamente em juízo, seja por incapacidade na fase adulta, seja por incapacidade em razão da criança e do adolescente que não tem ainda a capacidade civil plena. Nesse contexto, se a gente observar a curadoria como esse instituto mais remoto e passar a mirar, por exemplo, a atuação da Defensoria Pública enquanto guardiã dos vulneráveis, custos vulneráveis, se a gente pensar nessa realidade, a gente vai perceber, uma distinção muito clara, ao menos imagino assim, que a gente observa curadoria como algo mais voltado para suprir, falhas e vícios por falta de capacidade para estar diretamente em juízo. Por exemplo, repito, a colisão entre representantes ou falta de um representante legal. Quanto que a defensoria interveniente enquanto guardiã dos vulneráveis, ela na verdade, funciona para ser um canal de vocalização do interesse institucional direto. Então, obviamente, a gente tem uma instituição constitucionalmente vinculada aos direitos humanos e às pessoas vulneráveis em situações de necessidade, necessitados e necessitadas, e nesse contexto, onde eu quero chegar? Enquanto que a curadoria especial funciona como um canal para suprir falhas de capacidade, a defensoria, enquanto interveniente guardiã dos vulneráveis, é um canal, um instrumento para a vocalização do próprio interesse institucional da defensoria pública, de modo que eu diria que custos vulnerabilis, seria, na verdade, um instrumento de presentação institucional. A defensoria empresta todo o peso que ela tem de instituição para tentar direcionar a jurisprudência, um entendimento, uma conclusão judicial ou até administrativa, extrajudicial, em prol do vulnerável, em prol dos direitos humanos. Não se trata de maneira alguma de defesa da lei. Aí eu faço esse parênteses aqui, é muito importante. Pode acontecer de algum caso a ordem jurídica estar com o vulnerável e, hã, e aí MP, Ministério Público e Defensoria Pública darem as mãos em prol do vulnerável. Perfeito, acho maravilhoso, né, que o Ministério Público, como voz da ordem jurídica, proteja o vulnerável e que a Defensoria Pública, enquanto o instrumento de proteção dos vulneráveis, também esteja lado a lado. Mas veja só, eu publiquei um artigo na revista Tribunais em janeiro de 2025, e eu menciono o seguinte: é importante registrar essa diferença, porque eu acredito que mais cedo ou mais tarde ela pode surgir em debates. Veja só, eu tenho uma defensoria pública enquanto guardiã dos vulneráveis e o Ministério Público enquanto guardião fiscal da ordem jurídico-democrática. Quando o Ministério Público é Estado está com incapaz, ele está com incapaz enquanto a ordem jurídica está com esse incapaz. Você não pode obrigar o fiscal da lei a violar a lei para defender os interesses do incapaz, do vulnerável. Então, o Ministério Público ele está com o vulnerável enquanto a lei e a ordem jurídica está com esse vulnerável. E a defensoria pública, eu costumo dizer, como eu disse nesse texto em janeiro de 2025, a defensoria está com o vulnerável, com a lei, sem a lei e apesar da lei. Com a ordem jurídica, sem a ordem jurídica e apesar da ordem jurídica. E isso gera a distinção de conclusões institucionais muito grande, por isso, às vezes, não é possível conciliar a visão do Ministério Público sobre o que é melhor interesse da criança e a visão da Defensoria Pública ou, quem sabe, e aqui a gente pode ter uma a colisão e um conflito de interesse, ou quem sabe até mesmo uma colisão com o interesse manifesto da criança. E aqui é o ponto que eu vou chegar para a gente diferenciar esses 3 institutos.
E, aliás, eu vou acrescentar o Ministério Público, né, enquanto o Ministério Público é a voz da ordem jurídico-democrática, Defensoria Pública representa a manifestação constitucional do interesse em prol dos necessitados e direitos humanos, enquanto a Curadoria Especial é um instrumento para suprir a ausência de capacidade para estar em juízo, a figura do defensor da criança surge partindo de outros pressupostos. A criança, enquanto sujeito de direitos, precisa estar em juízo, precisa participar do processo que lhe atingirá, precisa ter mecanismos, inclusive pré-processuais, para preparar sua defesa, não só passiva, no sentido de contestar uma ação, como também no sentido de propor ações. E é a partir dessa capacidade progressiva de que a criança tem interesses manifestos, que pode, inclusive, conflitar com a visão institucional do Ministério Público, enquanto proponente de ações, ou fiscal da ordem jurídica, interveniente, ou eventualmente até da própria Defensoria Pública e Constituição, que às vezes pode ter uma visão de melhor interesse da criança que possa conflitar com a vontade da criança, é que surge essa figura do defensor da criança, de a partir da Convenção Interamericana e outros documentos internacionais de proteção da criança, a criança precisa ter participação e voz, precisa ser ouvida. Não só ser ouvida, mas ter instrumento para contestar as instituições que não concordam com o seu interesse manifesto, que pode ser o judiciário, o Ministério Público, a própria Defensoria Pública enquanto interveniente institucional. Claro que a Defensoria Pública tem que primar para que exista um equilíbrio entre o interesse manifesto e o melhor interesse da criança, e apoiar a criança nesse sentido, mas pode ter algum conflito parcial de posições, eventualmente pode acontecer, e é preciso garantir instrumentos para que essa criança possa reagir face até microagressões institucionais, e aí é que surge essa figura, do defensor, defensora da criança, de uma assistência qualificada da criança, que poderá ter por recursos proposições autônomas em prol do interesse, especialmente do interesse manifesto da criança, se contrapor às instituições. Então, especialmente nessa ideia de microsistema de proteções vulneráveis, e que nós temos cada vez mais o estímulo à ideia de que o 27 e 28, que garante assistência qualificada à vítima de violência de gênero, doméstico familiar, lá a mulher dialoga com o sistema de proteção da criança, é que a gente precisa pensar que essa categoria processual e que essa atuação da criança, ela vai muito além daquelas hipóteses que eventualmente você teria direito a um curador especial, a criança teria direito a um curador especial, vai muito além de uma defesa passiva aguardando nomeação de juiz, e pode ter posições proativas ou provocadas também, se for o caso, em prol da criança. Então veja só, nós temos aí a curadoria especial como um instituto que parte do pressuposto da ausência de representação, e cabe em hipóteses estritamente legais. Nós temos aí custos vulneráveis, como uma intervenção institucional que permite à defensoria falar pela sua visão institucional, que pode colidir ou até dialogar com a visão institucional do Ministério Público enquanto fiscal da ordem jurídica. E nós temos aí essa figura mais recente, criada no abogado Del Niño, chileno e argentino, que permite à criança ter voz própria, atuação própria, partindo do pressuposto que ela já possui uma capacidade progressiva que garante não só a oitiva, mas a participação processual. Então, nesse contexto, meu caro, a gente já pode colocar a intervenção de guardião dos vulneráveis como uma intervenção institucional direta, da vontade institucional, prol do vulnerável os direitos humanos. Enquanto que curadoria especial e a atuação do defensor da criança teriam caráter mais representativos, de representar uma espécie de instrumento da criança, mas que, quanto parte, a curadoria parte do pressuposto de que é preciso sanar a falta de capacidade para estar em juízo da criança, a figura do defensor da criança parte de uma percepção, aliás, mais contemporânea e moderna, de que a criança já é sujeito de direitos e que ela tem uma capacidade progressiva para estar em juízo, e que deve ser garantida uma defesa institucional a ela, a partir do modelo público, institucional que foi criado pela Constituição, que é a Defensoria Pública. Excelente, doutor. E aproveitando que o senhor mencionou essa questão do STJ de reconhecer o microsistema de proteção dos vulneráveis e toda essa celeuma aí que teve em torno dessa questão do Ministério Público e de eventuais sobreposições que o Ministério Público costumava ou costuma alegar em relação a essas posições processuais da Defensoria Pública, eu gostaria de aprofundar aqui o tema, porque a gente tem o julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança, o RMS 70.679, que foi julgado pelo STJ, e eu queria saber se, a partir desse precedente, o senhor poderia explicar para a gente
como é que essa decisão ela vem reforçar a figura do defensor da criança em casos de violência e como ela se separa da função do Ministério Público, especialmente como custos iuris? Excelente pergunta também, meu caro. Esse julgado que você mencionou, esse recurso em mandado de segurança 70.679, ele tem caráter paradigmático, porque veja só, na origem, esse caso vem do estado de Minas Gerais, ah, um juiz entendeu que a lei Henri Borel permitiria a ele intimar a defensoria pública para acompanhar a criança e assim fazer uma atuação integral em prol dos direitos da criança, não só naquele processo, mas movendo as ações, ah, ou até movimentando extrajudicialmente ah, os direitos da criança, se fosse o caso. Então, aquele juiz de ofício intimou a defensoria para acompanhar o caso, repito, não necessariamente para impugnar decisões judiciais, para movimentar aquele mesmo processo, mas para acompanhá-lo naquele processo e, a partir daquilo, também permitir a defesa da criança em atuações extrajudiciais e em outros casos que fossem necessários. Contudo, o Ministério Público, partindo daquele pressuposto mais exclusivista de que o papel do Ministério Público absorveria não só a visão institucional do próprio Ministério Público, como a defesa de um interesse plural da sociedade e da própria criança, o que eu sempre comparo há muito tempo com a ideia de bater um escanteio, correr para cabecear e ser ainda o goleiro, né? O brasileiro gosta, dizem, gostava ou gosta muito de futebol, então talvez essa comparação seja interessante. Você não pode bater o escanteio, correr para cabecear e ainda ser o goleiro. São situações até que se contradizem aí, e que não você não consegue praticá-las a contento. Nesse contexto, é importante que cada sujeito processual compreenda o seu papel. A função ministerial é muito importante, ninguém vai dizer o contrário, é uma instituição grandiosa na Constituição e na sociedade brasileira, mas que tem um papel muito bem pré-definido a partir da Constituição de 88, que é a defesa da ordem jurídica democrática. Isso, obviamente, repercute também, claro, na defesa de interesses disponíveis, inclusive subjetivamente disponíveis, como o de criança e adolescente. Mas isso não transforma o Ministério Público em representante postulatório da criança, e muito menos, e aqui já colidindo aqui as posições, e muito menos transformaria a o Ministério Público em substituto da própria Defensoria Pública. E onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer o seguinte: a fala institucional do Ministério Público não pode substituir a fala institucional de outra instituição essencial, que é a Defensoria Pública. E o contrário é verdadeiro, porque cada instituição aí, essencial de justiça que eu mencionei agora, tem seu próprio papel, sua própria visão institucional e a missão que ela recebeu na Constituição, que são missões diferentes. Por isso eu insisto, Ministério Público, Custiúris e Defensoria Custos Vulneráveis são, representam instrumentos que, em termos de paridade de armas, se equivalem, mas que se diferenciam em termos de visão e missão institucional. Podem dar as mãos, mas também podem colidir pesado, a depender do cenário. Como eu disse, no bloco anterior, o Ministério Público está incapaz, enquanto a ordem jurídica está incapaz. O fiscal da lei não pode ser o rasgador da lei, né, assim, pode violar a lei, não é esse o papel dele. Agora, a Defensoria Pública, eu repito, ela está como vulnerável com a lei, sem a lei e apesar da lei. Eu repito essa afirmação que eu fiz nesse artigo de 2025, depois eu posso disponibilizar para você, para os seus alunos, enfim. Porque é muito importante entender que a dimensão e a funcionalidade, as limitações e potenciais de cada instituição interveniente são diferentes, mesmo no microsistema de proteção de vulneráveis. E nesse contexto, é que a gente vai chegando à seguinte ideia: o recurso de mandado de segurança que nós citamos aqui, ele confirma não só que a lei Borel, ela traz a figura de um defensor da criança que não tem nada a ver com a curadoria especial. E além disso, ela dá um passo ainda maior, que é afirmar que esse instrumento de defesa do vulnerável, o defensor da vítima vulnerável, seja mulher, seja criança, seja vítima de de uma discriminação racial, que esses sujeitos, dentro do microsistema de proteção de vulneráveis, essas vítimas merecem um defensor próprio, cujo papel é cooperar com o interesse dessa vítima. Isso quer dizer que, eventualmente, pode ser que o defensor ou defensora da vítima, da criança, dialogue com o Ministério Público e até se apoie, mas pode ser também que existe uma colisão. E está tudo bem, é democrático. Pode ser que o Ministério Público requeira absolvição e a defesa da vítima peça o contrário, por exemplo. Pode ser que a vítima pretenda ter o Fonavit 50, por exemplo, que garante às mulheres o direito
permanecer em silêncio, não se revitimizar e não relembrar se for o caso, diante de autonomia da mulher, então lutar para que essa posição seja respeitada sem constrangimentos, e isso às vezes gera um conflito com o Ministério Público, mas é normal, é democrático. Pode acontecer também a defesa dessa pessoa vulnerável colhida, processo penal, por exemplo, e é até o mais natural que se espera normalmente, colhida com a defesa do réu, e está tudo bem, repito, é democrático também. Pode ser que a defesa dessa vítima vulnerável tenha autonomia total e uma posição diferente, do Ministério Público e da defesa do réu. E, repito, está tudo bem, é democrático. E pensando então nesse mandado de segurança como uma das decisões que reforça a existência de um microsistema de proteção de vulneráveis, dialogando o 27 e 28 da Maria da Penha, que fala da assistência qualificada do defensor integral da mulher, com a Lei Ribória, que fala da defesa, da criança, né, e dialoga com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos uma tendência, pelo menos nos cenários democráticos, a perceber a atuação, se não obrigatória, pelo menos, estimulada, de um defensor da criança, defensor da vítima vulnerável, em outros casos, que permita a essa pessoa não só se entender pertinente, atuar com autonomia dentro do processo, e não como uma assistente da acusação, e aqui eu faço um parênteses, tá. Mais cedo ou mais tarde, meu caro José, a gente vai ter a diferenciação não da curadoria especial, mas lá no processo penal, talvez a distinção na figura do defensor integral da vítima, da assistência qualificada da vítima, da assistência de acusação. Isso é uma tendência possível também. E fechando esses parênteses, a gente tem então desse microsistema, desse caldo, a figura do defensor da criança emergindo como instrumento, de escuta e aumento do volume da voz da criança para ser audível no processo, para que ela deixe de ser aquele suposto mero destinatário para ser sujeito de direitos nas decisões nos casos que impactam, inclusive dialogando com aquele que se diz ser o substituto processual, que é o Ministério Público, né. É muito curioso como no Estado Democrático de Direito, alguém se diga substituto de alguém e não queira permitir que essa pessoa fale diretamente. Então é preciso ter uma visão mais democrática da coisa e perceber que mesmo daqueles que se dizem substituto processual, têm que aceitar o diálogo com os supostos substituídos, ou com os substituídos para quem entende que de fato aquilo é uma substituição processual. É interessantíssimo isso mesmo. E sobre esse gancho que o senhor puxou da questão da assistente de assistente de acusação e assistência qualificada da vítima, essa questão que a gente trouxe aqui no Discursivarei é da Defensoria do Paraná e, curiosamente, a Defensoria do Paraná possui, inclusive, tese institucional abordando essa questão da diferenciação, né, de que a intervenção ali da Defensoria Pública enquanto a assistente qualificada da vítima não se confunde com a assistente de acusação presente no CPP. Me permita, antes de você mudar de assunto, meu amigo, só complementar que, eventualmente, a defensoria nessa ciência qualificada da vítima pode ser provocado pela vítima para assumir o papel de agente de acusação. E se a vítima quiser isso, está tudo bem. Exercício da autonomia da vítima, se estiver nos prazos legais para tanto, estaria tudo bem. Pelo menos ao meu ver, a gente não pode confundir os 2, mas a assistência qualificada da vítima, como se trata de uma assistência que pretende ser integral e garantir autonomia e voz à vítima, os defensores e defensoras devem estar preparados para ouvir a vítima dizer: "Eu quero ser assistente de acusação". E, então, num caso como esse, pode ser que a defensoria, combinando com a própria vítima, exercício de autonomia da vítima, portanto, lembrando que o defensor, defensora integral da vítima, assistente qualificado, não está ali para fazer a vontade da defensoria, está ali para fazer a vontade de quem? Da vítima. Logo, se a vítima quiser ser agente de acusação, eu acredito, eu defendo isso, a assistência qualificada da vítima poderá requerer ingresso nessa posição, como também pode permitir à vítima essa atuação mais aberta, sem essas amarras. Claro que isso tudo tem que ser obtido como? A partir da informação qualificada da vítima, para que ela decida se ela quer as vestes tradicionais da assistente de acusação, se ela quer realmente essa carapuça ou se ela quer atuar livremente para decidir conforme o andamento probatório que ela vai querer fazer. É um ponto que a gente ainda vai discutir muito, mas essa é a minha posição. Eu acredito que, se a vítima quiser, o assistente qualificado poderá requerer habilitação como assistente de acusação. Perfeito. E já puxando o gancho com essa questão de interseção, assim, das posições processuais, para a gente finalizar aqui, como é que o senhor vê a aplicação prática do chamado microsistema do defensor da criança dentro do cotidiano forense?
é possível que a gente tenha no mesmo processo, isso o senhor já adiantou, mas eu gostaria, se possível, que o senhor adentrasse mais nisso, da questão da atuação simultânea da defensoria como custos vulneráveis e defensor da criança. E eu acho que eu estou falando vulneráveis errado, mas é a questão da da repetição. Não se preocupa, meu amigo, eu também eu não sou letrado em latim, então, já fui corrigido que não seria vulnerável, seria vulnerabilis, então, assim, eu transito entre as pronúncias, tá. Então, eu sei que em algum momento eu vou acertar e vou errar, e aí você fique à vontade também para escolher. Eu vou até fazer isso em homenagem e falar o modo que mais se pronuncia aqui no Brasil, que é custos vulneráveis, né. Embora, eu repito, um colega meu me disse: "Olha, a pronúncia certa seria custos vulneráveis". Então, só por confirmar, e os nossos ouvintes aí, quem consiga dialogar bem aí em latim, por favor, manda aí o recado pra gente qual é a pronúncia correta, né, meu amigo. Posso aguardar isso É, aí, se alguém assinar e confirmar pra gente. já Eu deixa aí como nos minha comentários, gente. Isso, como a minha preocupação maior não é com latim, sim com o papel, a missão institucional da Defensoria Pública, eu realmente nunca parei para me importar muito com a pronúncia, mas adoraria ter certeza de que a pronúncia é como discutisse custos com U ou com O, né, tem a galera que discute isso, aí tem gente que diz que é com O, tem gente que diz que é com O, eu falei: "Bem, eu vou escrever com O e vamos com Deus". Eu quero mais é que você entenda que a missão institucional da Defensoria Pública, a intervenção dela em prol do vulnerável. E até prefiro o português, né, até fazendo breve parênteses aqui, o latim foi de fato um gancho para que ficasse claro ou facilitasse aqui o entendimento do jurista que já entendia o que era custos legis, custo iuris, entender essa paridade institucional de armas na intervenção institucional de 2 instituições essenciais, a justiça e autônomas, né. Mas voltando então à sua questão, meu caro, ah, e a sua pergunta é muito mais focada na aplicação prática diante de uma eventual colisão de interesse e necessidade de atuação de mais de um defensor público, né. Primeiro ponto, não há mistério nenhum aqui se a gente invocar o artigo 4A, inciso 5 da Lei Complementar 80, que já afirma ali tradicionalmente, quando, em um caso concreto, nós tivermos colisão de interesse entre pessoas necessitadas, cada qual terá seu próprio defensor. E aí você imagina, né, meu amigo, uma defensora que estudou muito para passar no concurso, de um lado, do outro lado, um defensor que estudou muito também para passar no concurso, essas pessoas vão debater com unhas e dentes para levar os direitos aí do seu assistido para o pódio, né, e só tem a ganhar o judiciário com isso, o Ministério Público também, porque vem teses excelentes de cada lado e vai permitir das da tese e da antítese, você poderia trazer ali a síntese judicial de uma maneira mais rica a partir de múltiplas visões bem enriquecidas. O próprio parecer, a manifestação do Ministério Público teria mais informações para chegar a uma conclusão ministerial ali também. Então, diante desse dispositivo que permite a atuação a partir da Defensoria Pública, a partir, dos polos e núcleos de interesse em colisão, nós teríamos a possibilidade de ter tranquilamente, como já admitiu o Supremo Tri perdão, admitiu o Superior Tribunal de Justiça, que existam, inclusive no processo penal, defensores do réu e, por outro lado, defensores em prol da vítima, sem que isso represente qualquer impedimento institucional. Eu já escrevi sobre isso em algum canto, amigo, e eu costumo dizer que querer proibir um defensor de atuar num polo colidente, porque do outro lado já tem um defensor público, seria como querer proibir um advogado de atuar pelo réu, porque do outro lado já tem um advogado atuando pelo autor, porque ambos são vinculados à instituição OAB. E aí, meu amigo, aí teria que ter de um lado defensoria e do outro OAB, mas não é uma briga entre instituições, certo? Fique claro. Quando a gente fala de representação processual, a gente está falando basicamente, da manifestação de vontade do representado. Então, o advogado ou defensor representa o sujeito que está em colidência com um outro sujeito que é representado por um advogado ou defensor público. Então, pensando nessa ideia de posições processuais dinâmicas e plurais, nós podemos ter mais 1, 2, 3, 4, 5 defensores, cada um atuando numa posição processual diferente. Talvez o local mais rico para debater essa pluralidade sejam as ações possessórias multitudinárias, do artigo 554, parágrafo 1º do CPC em especial. Por quê? Eu posso estar naquele caso, a partir de múltiplos interesses em colisão de subgrupos, de membros da comunidade, de pequenos grupos dentro da comunidade, eu posso ter o defensor pelo grupo A, um outro defensor pelo grupo B. Eu posso ter um sujeito isolado, que tem uma posição totalmente distinta dos outros, que quer brigar, e aí ele vai ser representado diferente. Posso ter em razão, de sujeitos citados por edital revés,
ter ainda o defensor como curador especial. Podemos ter, como já tivemos em alguns casos, além da intervenção como da atuação como representante processual do grupo, a intervenção institucional custos vulneráveis dentro do processo, tá. E aí vários sujeitos. Eu conversei com o nosso amigo Werner, lá da Defensoria do Distrito Federal, há muito tempo atrás, ele comentou que uma determinada ação, ele como defensor de direitos humanos, ele foi instado a atuar como guardião dos vulneráveis, interveniente, portanto, institucional, e naquela audiência ele chegou, o defensor que atuava junto à vara estava representando a coletividade, e ele atuou como interveniente. Ele disse que foi curioso, porque o juiz pediu que a defensoria interveniente sentasse ali ao lado do Ministério Público. Então as 2 instituições intervenientes estavam ali, os senhores, os legis, essencial, e igualmente essencial a defensoria e a sua fala institucional sobre aquele problema estrutural, a partir do defensor guardião dos vulneráveis, custos vulneráveis, e sem descurar que o grupo tinha seu próprio representante processual, um defensor público também, que talvez não concordasse 100% com o Ministério Público, nem com a defensoria interveniente, e poderia recorrer em face de uma decisão, talvez tivesse escolhido a posição da defensoria que tenta ser benéfica, mas nem sempre agrada 100% ao grupo. Então, essas posições plurais no processo concomitante, elas envolvem o que se chama também de despolarização do processo. Existem muitos núcleos de interesse no processo, não necessariamente só uma demanda em que você tem autor versus réu, às vezes a demanda é plural, como nos processos estruturais. E aí, meu caro, onde é que eu quero chegar? Não só numa colisão, como a gente mencionou agora, que eu tenho, réu de um lado com defensor público e do outro lado Ministério Público e a vítima, com o defensor da vítima, criança ou mulher, atuando ali com a sua própria percepção, a gente pode ter uma multipolarização, a gente pode ter um processo multipolar, e nesse processo multipolar eu posso ter vários e vários grupos vulneráveis em colisão, e aí, meu caro, se eles não têm condições de contratar com o seu advogado para representar, precisaremos de defensores do grupo. E só para deixar a curiosidade para quem quiser, o professor Hermes Anetti trabalha com a expressão defensor do grupo, essa figura, do defensor que representa o grupo que está em colisão com outro grupo vulnerável. Professor Mazzuoli, professor Daniel Guerra já vão falar do amicus communitatis, do amigo da comunidade, né, quando eu tenho várias comunidades vulneráveis em colisão, cada qual tem que ter seu próprio defensor para manejar e defender seus interesses. Então, assim como o microsistema abre caminho para que eu tenha, o defensor da criança em diversas situações em que a criança venha a estar envolvida, subrepresentada e em risco ali de ter ser privado de seus bens e direitos sem devido processo legal, a gente pode expandir essa discussão toda também para processos escolares. E se eu tiver, meu caro, deixado muito em aberto algo, se você quiser complementar com alguma pergunta, fique à vontade, tá? Da minha parte, eu achei incrível. E eu também adorei o fato de que o senhor trouxe aí um gancho rapidinho, só do pensamento de Hegel, né, falando aí da tese, da antitese, chegando na síntese. Esse era um tema que me fascinava, adorei isso. E acho que no mais é isso, professor, muito obrigado pela aula, pelo brilhantismo, por ter topado participar aqui desse episódio. E a todos também que nos acompanharam aqui nessa breve jornada, por essas figuras essenciais da atuação defensorial. Muito obrigado. Eu lhe agradeço, meu amigo, agradeço a cada pessoa que nos ouviu, que nos ouve agora. Deixo meu abraço fraterno de agradecimento a você, assim como meu abraço fraterno a todos e todas que nos ouvem aqui. Fico à disposição, tá? Meu Instagram é Maurílio Casas Maia, ah, esse nome de casa comercial, né, que é uma coincidência da vida. Quem quiser me acompanhar, mandar alguma dúvida também, eu estou às ordens, assim como receber através de você algum questionamento, meu caro, fique à vontade para nos trazer, para que a gente possa pensar a defensoria constitucional que o nosso povo, especialmente o povo vulnerável, merece no nosso Brasil. Sucesso para você, sou seu admirador e espero lhe encontrar pessoalmente para tomar um café, bater um papo e sempre que eu for útil, meu amigo, aos seus ouvintes, me chame que eu vou atender o seu chamado. Parabéns pelo trabalho. Ah, obrigado, pois aguarde aí que vai ter outro chamado aí do livro dos vulneráveis que o senhor lançou no final do ano passado, que eu tô na metade, mas tô aí com outras intercorrências da vida, mas assim que finalizar eu quero que a gente debata esse livro aí também. E com isso a gente fica aqui por hoje nesse Discursivarei, e não se esqueçam de seguir o podcast, de comentar e de dar 5 estrelas e de também de seguir o Dr. Maurílio nas redes sociais. Abraços verdes e até a próxima.